Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao curso Projeto Arquitetônico em Madeira Engenheirada. Eu sou a docente Gabriela Lotufo, como você já me conhece, e a gente vai começar agora o sétimo e o penúltimo módulo do nosso curso. Então, no último módulo, no sexto módulo do nosso curso, a gente passou por muitos estudos de caso, por muitas edificações que foram construídas aí ao redor do mundo em madeira engenheirada. A gente viu quais são as tipologias construtivas que a gente pode ter para uma edificação, para uma estrutura, de madeira engenheirada. E a gente viu aí muitas edificações que foram construídas desde 2009, a primeira edificação em altura mesmo, foi construída lá em 2009, e a gente viu outras mais recentes. Então, agora, nesse sétimo módulo do nosso curso, a gente vai entender a evolução aí desse mercado, como que funciona, na verdade, esse mercado das estruturas de madeira engenheirada. Então, na primeira aula desse sétimo módulo, a gente vai ver essa evolução do mercado e também algumas expectativas que a gente tem aí para o futuro da construção civil, com madeira engenheirada. E aí, na segunda aula desse nosso sétimo módulo, a gente já vai entrar um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais em detalhes, em como que funciona esse mercado, e a gente vai ver a questão dos custos dessa edificação de madeira engenheirada, na verdade, dos custos dessa estrutura de madeira engenheirada. E como que esses custos eles têm uma relação muito forte com o projeto arquitetônico. Mas antes, nessa primeira aula, vamos entender aí como que esse mercado ele evoluiu, como que foi o desenvolvimento desse mercado ao longo dos anos e o que a gente espera para os próximos anos aí, o que a gente tem de expectativa para esse mercado, especialmente no Brasil, especialmente no território nacional. E para isso, nessa primeira aula desse sétimo módulo, a gente vai passar por 4 diferentes tópicos. Então, no primeiro tópico, a gente vai ver o mercado mundial. Então, a gente vai ver todos aqueles casos que a gente estudou no módulo passado, como que eles se encaixam na evolução desse mercado mundial. Como que ocorreu aí o desenvolvimento desse mercado, desse nicho específico do mercado da construção de madeira engenheirada, da construção com estruturas de madeira engenheirada, como que ele se desenvolveu ao redor aí do mundo. Na sequência, no segundo tópico, a gente já vai entrar no mercado nacional. A gente já viu um pouquinho do desenvolvimento desse mercado nacional, então a gente viu muitas obras aí que foram construídas no Brasil, mas nesse segundo tópico da nossa aula de hoje, a gente vai ver quais são aí essas empresas que participam, quais são esses players aí do nosso mercado nacional das estruturas de madeira engenheirada. No terceiro tópico, a gente vai ver um pouquinho quais que são as expectativas que a gente tem aí desse nosso mercado nacional para os próximos anos, Então, como que tem ocorrido aí esse desenvolvimento da madeira engenheirada, das estruturas de madeira engenheirada nos últimos anos no Brasil e o que a gente espera para esses próximos anos em relação aí às estruturas de madeira engenheirada. E no quarto e último tópico, então, para fechar a aula de hoje, a gente vai ver um estudo de caso muito interessante, e muito importante aí para esse mercado nacional, que é o edifício Aurora, Então, a gente vai estudar o primeiro edifício que está em construção no momento, que está sendo executado, de madeira engenheirada residencial de múltiplos pavimentos do Brasil. Esse é o edifício Aurora e é o que a gente vai ver em maiores detalhes no quarto e no último tópico dessa nossa aula de hoje. Bom, então para a gente começar, vamos estudar esse mercado mundial, esse mercado internacional e como que a gente teve esse desenvolvimento desse mercado mundial das estruturas de madeira engenheirada. E o crescente interesse global dessas estruturas de madeira engenheirada, por essas estruturas de madeira engenheirada, ele pode ser comprovado por alguns estudos recentes, que buscaram levantar aí a evolução dessas edificações ao longo dos anos e especialmente, mais especificamente, nos últimos anos.
né, e buscaram aí levantar quais foram as edificações que foram construídas em madeira engenheirada pelo mundo, né? Então, realmente catalogar todas essas edificações de madeira engenheirada que foram executadas aí pelo mundo. Então, a gente teve mais de um estudo que foi realizado com esse objetivo, e esse é o caso, né, um exemplo, né, desses estudos é o que foi divulgado em 2022 pelo CTBUH, né, pelo Council on Tall Building and Urban Habitat. Então, é uma organização que busca levantar aí as edificações em altura que são executadas pelo mundo. E essa mesma instituição, ela divulgou então esse estudo, né, essa catalogação aí das estruturas de madeira engenheirada no ano de 2022, mas ela já havia publicado um estudo muito semelhante anteriormente no ano de 2017, né, que é esse que a gente está vendo aqui nessa tela. Então, ela identificou quais eram as edificações em madeira engenheirada que estavam em projeto ou que já tinham sido construídas ou que estavam ainda em fase de execução, em fase de construção, espalhadas aí pelo mundo. E em 2017, essa instituição ela levantou 48 exemplares de edificações estruturadas com madeira engenheirada e que possuíam, né, uma altura, né, um gabarito de 7 ou mais pavimentos, né, e que estavam então nessas fases aí ou de projeto, né, que já haviam sido propostas, mas ainda não tinham sido executadas, ou que estavam em fase de construção, ou que já estavam concluídas. Bom, então nessas categorias, né, com 7 ou mais pavimentos, essas edificações em fase de projeto, construção ou concluídas, elas totalizavam um número de 48 exemplares no ano de 2017, né, conforme o estudo que foi divulgado aí por essa instituição. Bom, em 2022 a gente tem então a nova divulgação de um novo estudo, né? Passados aí 5 anos, a gente tem a divulgação de um novo estudo que foi executado pela mesma instituição e com os mesmos objetivos, né? Visando aí catalogar essas edificações de madeira engenheirada pelo mundo. E de 2017 para 2022, então passados apenas 5 anos da divulgação do primeiro estudo para o segundo, essa instituição ela identificou mais de 200 edifícios de madeira engenheirada nessas mesmas condições, né? Ou seja, que tinham 7 ou mais pavimentos que estavam em fase de execução de projeto ou já concluídas, né? Ou já finalizadas. Né? Então, a gente tem de 2017 para 2022, em apenas 5 anos, a gente passa de 48 edificações para mais de 200 exemplares nessas mesmas condições, né? Nessa mesma categoria de edificações em altura executadas com estrutura de madeira engenheirada ou em projeto, né? Porque essa classificação inclui também as edificações que já foram propostas, mas que ainda estavam em fase de projeto. Bom, então a gente já vê aí com a divulgação desses dois estudos, que tem uma diferença de 5 anos entre cada um, né, entre os dois, a gente já vê uma grande evolução dessa tipologia, né, das estruturas de madeira engenheiradas pelo mundo, né? Mas quando a gente restringe um pouco mais, né, as características aí dessas edificações, né, quando o gabarito mínimo dessas edificações passa a ser de 8 pavimentos, né, e não mais de 7, esse número ele passa para 139 edifícios. Né? Então, desses mais de 200 edifícios que estão em fase de execução, em fase de projeto ou já concluídos, a gente tem 139 que possuem 8 ou mais pavimentos. E quando a gente considera, então, para fazer essa análise, né, dessas edificações, apenas aqueles que já estão em execução ou que já foram concluídos, ou seja, descartando as edificações que ainda estão em fase de projeto, né, que ainda estão sendo aí concebidas e desenvolvidas em projeto, aí o que a gente tem é um número de 84 edificações que se encontram, então, finalizadas ou em construção com 8 ou mais pavimentos de madeira engenheirada. Então, nesse estudo que foi divulgado no ano de 2022, a gente tem 84 edifícios, né, 84 exemplares espalhados pelo mundo aí que foram analisados nesse estudo,
E essas edificações, elas foram analisadas por região, por uso e por tipologia estrutural, né, que compunha aí essa edificação, né? Então, de que forma que essa edificação ela era estruturada. Em relação às configurações estruturais que foram identificadas, esse estudo ele divide essas 84 edificações em 4 categorias, né? Então, a gente tem edificações de estruturas híbridas de madeira com concreto, e essas representam 36% das edificações que foram analisadas, né, das edificações que foram identificadas. A gente também tem estruturas híbridas de madeira, concreto e aço, e essas representam 12% dessas 84 edificações. E a gente tem edificações híbridas, né? Então, estruturas híbridas de madeira e aço, né? Sem concreto aqui nesse caso. E essas representam apenas 8%. Né? Então, é a categoria que representa e que possui aí o menor número de exemplares dessas 4 categorias. E a categoria que possui o maior número de exemplares, então, são as estruturas que são executadas integralmente com madeira. Então, isso é muito interessante até da gente verificar nesse estudo, que dentre essas 4 categorias que foram analisadas, né, que foram, na verdade, identificadas dessas 84 edificações, aquela que apresenta um maior número de exemplares é a categoria que é composta por estruturas integralmente de madeira. E ela representa 44% do total das 84 edificações, com um número, né, de 37 exemplares. Então, a gente tem 37 exemplares, 37 edificações, que até 2022, né, foram executadas aí ao redor do mundo com uma estrutura integralmente de madeira e com uma altura, né, de 8 ou mais pavimentos. E cada uma dessas 4 categorias, ela se subdivide, por sua vez, naquelas configurações estruturais que a gente já identificou, né, que a gente já estudou na aula passada. Né, ou seja, pela tipologia construtiva dessa estrutura, né, com base na combinação dos elementos construtivos de madeira engenheirada. Então, a gente tem 3 formas de divisão dessas edificações, que são a estrutura porticada, né, essa que a gente está vendo aqui, que a gente já estudou na aula passada, né, que ela é composta por pilares e vigas de MLC ou de LVL, como a gente viu, e por lajes que podem ser lajes de CLT, podem ser lajes pré-fabricadas de madeira também, ou podem ser lajes de LVL ou de compensados, né, de painéis compensados de madeira. A gente também tem, então, a estrutura panelizada, né, que a gente também viu no módulo passado, que é aquela composta por painéis de CLT com uma função estrutural, né? Então, são paredes autoportantes de CLT que configuram aí toda essa estrutura, né, que vão ser os responsáveis pela transferência das cargas da edificação. E a gente também tem os sistemas modulares, né, aquelas edificações compostas por módulos volumétricos, né, módulos tridimensionais, que já vão ser aí a solução, já vão funcionar como a solução estrutural da edificação. E dentre os edifícios que são executados integralmente com madeira, aquela categoria que apresenta o maior número de exemplares, né, dentre essas 3 categorias, é justamente a categoria composta pelas edificações panelizadas, né, pelas estruturas panelizadas, né, com a utilização de vedações, né, de paredes estruturais formadas por painéis de CLT. Né? E essa categoria, essa tipologia construtiva de edificação, ela apresenta, então, um total de 26 exemplares, né? 26 edificações executadas aí pelo mundo até 2022, né? Com 8 ou mais pavimentos nessa categoria aqui, nessa tipologia construtiva, e isso representa 30,9% do total dessas 84 edificações que foram analisadas.